Marcos Couto agora, Marcos. Às 28, Gilmar, o governador Jackson Barreto jogou um balde de água fria em toda essa situação. Mas quem vai explicar isso aqui é o secretário de Comunicação Social do governo, o jornalista Salles Neto. Foi isso mesmo? Boa noite. Boa noite, Gilmar, boa noite a todos os seus telespectadores. O governador Jackson Barreto, quando teve conhecimento do teor da portaria, ele entendeu que da forma como ela foi editada, prejudicaria uma parcela significativa dos proprietários de veículos, principalmente aqueles que possuem placas com final alto, 8, 9, 0, que estão pagando agora no final do ano, muitos ainda estão pagando, quem pagou parcelado, então assim, o governador entendeu que da forma como a portaria foi editada, e essas pessoas teriam que pagar até o final do primeiro semestre, ficaria muito apertado. Então, ele determinou para que a Secretaria da Fazenda, então, reeditasse a portaria, e a portaria foi reeditada da mesma forma o calendário de 2017 para o licenciamento, sendo igual a como foi em 2016. Ou seja, as pessoas que possuem, por exemplo, a placa 1 e 2, pagam em janeiro e assim sucessivamente, 3 em fevereiro, indo até novembro, quem tem a placa 0. Então, as pessoas que quiserem pagar com desconto, qualquer número de placa, qualquer final, paga em janeiro. Quem quiser esperar para pagar o seu final de placa no mês em que vence, paga ou parcelado em 3 vezes ou paga o valor integral no mês que vence a sua placa. Foi dessa forma que ficou essa portaria reeditada por determinação do governador Jackson Barreto. Secretário, a placa do meu carro, por exemplo, é agora para agosto. Eu quero descontos. Para eu ter esse desconto, eu tenho que pagar em janeiro? Se você quiser o desconto, você paga em janeiro. Se você optar em pagar parcelado em 3 prestações, ou se você optar em pagar em parcela única, mas no mês que vence a sua placa, por exemplo, em agosto, então você aguarda e paga sem o desconto. Agora, quem quiser o desconto, aí sim vai ter que efetuar o pagamento agora em janeiro. Essa foi a determinação. Gilmar gostaria de interagir conosco? Pois não, Gilmar? Mudando um pouquinho de assunto, depois a gente volta à questão do IPVA. Hoje eu fui parado em uma das ruas de Aracaju por uma aposentada. Aposentados do Estado, já está definido que receberão dia 30? Gilmar, a informação que o secretário da Fazenda me passou hoje é que ele está aguardando a sinalização do FPE, do valor do FPE que vai entrar, a parcela que vai entrar no próximo dia 30. Essa informação ele só vai ter segunda ou terça-feira. Então ele me informou que segunda ou terça-feira nós teremos a data exata do pagamento do calendário, não apenas dos aposentados e pensionistas, mas do funcionalismo como um todo. Eu lhe perguntei, Salles, porque não já estava definido pelo governo, quando o governo mexeu no dinheiro da Previdência, exatamente isso, que pelo menos por algum tempo os aposentados e pensionistas receberiam no dia 30 do mesmo mês? Os recursos utilizados do FUNPREV, que foram transferidos para o FINAPREV, Gilmar Carvalho, eles se esgotaram no final do mês passado. Então, a lei que foi editada, ela previu um limite desse repasse de um fundo para outro. E esse limite, ele já foi alcançado. Ele foi alcançado no final do mês passado. No final do mês passado, inclusive, Gilmar, o Tesouro já teve que complementar, porque eu não sei se você lembra, mas os recursos que ficaram disponíveis do FUNPREV para o FINAPREV eram um total de 240 milhões de reais. Esses recursos foram utilizados em uma parte para pagar o funcionalismo de agosto, em setembro e em outubro. Agora, no mês de novembro, esses recursos do FUNPREV, eles já não estavam mais à disposição, porque a própria lei definiu esse limite. Então, dentro desse limite, o que estava previsto já foi utilizado nos meses de agosto, setembro e outubro.
A outra pergunta que chega muito aqui, repetidas vezes, é a seguinte: a antecipação do 13º em forma de empréstimo albanese. Os servidores do Estado que quiserem tomar esse empréstimo deverão recorrer ao Albanese a partir de quando? Gilmar, é preciso deixar bem claro que não é apenas albanese, porque existem servidores que possuem o seu recebimento de salário em outros bancos, né? Então, o que o governo vai fazer é pagar as despesas, né, que o servidor vai ter com a operação que ele tomar com o seu banco, seja com o Albanese ou seja com o banco onde ele recebe o seu salário, né? Então, a partir do dia 12, essa é a nossa previsão, a partir do dia 12, já que a data limite é no dia 20, que é uma segunda-feira, dia 12, o servidor já pode se dirigir ao seu banco, né, fazer a operação e pagar em até 6 vezes, que o governo vai arcar, né, com essas despesas, depositando na conta do servidor mês a mês o valor da parcela e um determinado valor a mais que é para pagar as despesas, né, que ele vai ter fazendo essa operação. Então, a partir do dia 12 de dezembro, o servidor já vai poder fazer essa operação. Mais 2 perguntas minhas, depois a parte de Marcos Couto. E receber o seu salário na íntegra, né? O seu 13º na íntegra. Pronto, então mais 2 perguntas minhas, depois do encerramento de Marcos Couto, com outra pergunta, se ele quiser fazer, é a seguinte. Primeira pergunta minha, que é a penúltima dessa entrevista de minha parte, é a seguinte: o governador esteve ou está hoje em Alagoas, conversou com o governador Renan Filho. Conversou sobre a ponte ligando Sergipe a Alagoas. Qual foi a proposta feita pelo governador de Sergipe? Exatamente, Gilmar. Hoje, o governador Jackson Barreto almoçou em Maceió com o governador de Alagoas, Renan Filho. Ele esteve acompanhado nessa conversa, né, do secretário Valmor, secretário de Infraestrutura, e o acompanhou também o secretário Jefferson Passo. Na pauta foi a questão da ponte, porque o governador de Alagoas, Renan Filho, ele quer construir a ponte que liga os 2 estados ali entre Penedo e Neópolis. E o governador Jackson Barreto levou a proposta de um projeto, né, que nós já temos esse projeto, para que essa ponte ela fique mais perto da foz do Rio São Francisco, ali na região de Brejo Grande, porque a gente quer criar um eixo, né, com essa rodovia Pirambu-Pacatuba, que nós estamos construindo com recursos do Proinvest, e então essa ponte desaguaria esse eixo e já sairia no outro lado de Alagoas, fazendo um eixo pelo litoral, porque nós entendemos que não faz muito sentido você vir pelo litoral, interiorizar novamente, depois voltar para o litoral, se você já tem as estradas totalmente pelo litoral. Então, é interligar. Gilmar, o único trecho entre Salvador e Recife que ainda não é interligado via litoral por falta dessa ponte e desse trecho de estrada ligando Pirambu a Pacatuba é esse. Então, se a gente conseguir, a pessoa sai de Salvador e vai até Recife, né, por estradas completamente litorâneas. Então, essa foi a proposta que o governador foi levar ao governador Renan Filho, que disse que ia analisar com atenção, com carinho, né, para que depois eles pudessem voltar a conversar novamente e costurar um acordo entre os 2 estados. Um apelo, e depois a minha última pergunta para voltar a Marcos Couto. O apelo é em relação à rodovia SE100, o trecho ligando Barra dos Coqueiros ao município de Pirambu. Às escuras, inclusive já houve acidentes, porque está às escuras já há algum tempo. O apelo para que haja a reposição das luminárias. A pergunta que lhe faço é a seguinte, para deixar bem clara a questão do IPVA. Primeiro, com essa nova portaria, que foi hoje editada pelo secretário da Fazenda, Jefferson Passos, chamando o governador Jackson Barreto, volta tudo a esse modelo de 2016. A pessoa pode pagar no mês do final da placa. Está lá, pronto. 10 é 10, 9 é 9 e por aí vai. E se quiser o desconto, vai ter que pagar tudo de uma só vez no mês de janeiro. É isso? Minha parte, muito obrigado. É isso, Gilmar Carvalho, você disse corretamente. E em relação à questão da rodovia SE100, eu vou levar o seu apelo ao DR para que nós possamos discutir isso internamente dentro do governo e buscar as soluções adequadas para aquele trecho da rodovia.
Secretário, muito obrigado, Gilmar, porque ele foi bem esclarecedor sobre essas dúvidas que você já questionou. Agradecemos aí a presença do secretário aqui no Cidade Alerta. Muito obrigado, secretário. Eu é que agradeço a oportunidade. Um grande abraço para você e os seus telespectadores. E quando o fato acontece, a notícia aparece e você fica sabendo. Marcos Couto para o Cidade Alerta Sergipe. Gilmar. Obrigado, Marcos Couto. Um abraço para todos que estão assistindo agora o Cidade Alerta Sergipe. Isso aí. Pé, pé, pé.